Bem, vamos começar aqui o nosso módulo sobre listas. Python fornece alguns tipos que nós chamamos de tipos de coleção. Até então nós temos trabalhado com tipos primitivos, inteiros, ponto flutuante e o tipo string, que é uma coleção de caracteres. Existem outros tipos também que são coleções, como listas, tuplas e dicionários. Listas, tuplas e strings nós chamamos de coleções ordenadas, ou seja, os elementos obedecem a uma certa sequência e eu posso acessá-los segundo uma sequência. Mas eu tenho também listas não ordenadas, que são os dicionários. Significa que eu posso acessar os elementos em uma ordem aleatória. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre as listas. Uma lista ela pode ser definida como uma coleção ordenada de itens que podem ou não ser do mesmo tipo. É bem difícil você fazer programas um pouco mais complexos em Python que não envolvam listas. Listas são uma parte fundamental, digamos, da linguagem Python e são usadas para muitas finalidades. Listas elas são similares a arrays, a vetores em outras linguagens, mas em Python elas são mais flexíveis e mais poderosas. Por quê? Porque as listas em Python elas não estão condicionadas a ter apenas elementos do mesmo tipo. E elas também têm tamanho variável. Nós vamos estudar isso. As listas elas têm algumas propriedades. Elas são ordenadas, ou seja, os elementos possuem uma ordem, possuem uma sequência e podem e devem ser acessados dessa forma. Os elementos são indexados, ou seja, eles podem ser acessados por índices. Elas podem ter elementos de diferentes tipos. Listas podem ser aninhadas, ou seja, eu posso ter listas dentro de listas. Isso me fornece uma estrutura de dados bastante poderosa para eu utilizar nos meus programas. As listas têm tamanho variável, elas podem aumentar e diminuir de tamanho ao longo de um programa. E elas são mutáveis, ou seja, eu posso modificar o valor dos elementos que pertencem a uma lista. Como nós já vimos, as listas, portanto, são posições de memória sequenciais. Elas recebem um único nome e são individualizadas por índices, podendo ter conteúdo do mesmo tipo ou de tipos variados. Vejamos aqui um array, uma lista notas. Em uma outra linguagem, como C, como Java, eu poderia estar falando de um array ou de um vetor notas. Aqui nós vamos chamar de uma lista notas. Nada mais é do que um conjunto de notas tiradas por alunos em uma disciplina e elas estão aqui armazenadas numa lista. Como que eu faço para acessar os elementos de uma lista? Uma lista é sempre indexada a partir de 0, ou seja, o primeiro elemento é o elemento que está na posição 0. Então, no caso aqui, eu tenho 10 elementos que vão sendo indexados. 0, 1, 2, 3, 4, até chegar ao elemento 9. Então, nunca nos esqueçamos disso. O primeiro elemento de uma lista é sempre o elemento da posição 0. Então, se uma lista tem 5 elementos, ela vai ser indexada de 0 a 4. Uma novidade, uma diferença que eu tenho em Python, é que as listas também podem ser indexadas em ordem inversa. Se você vem de outras linguagens e já trabalhou com array em outras linguagens, isso não é possível, não tem essa indexação com números negativos. Aqui em Python eu tenho. Então, por exemplo, o último elemento da lista, que é o elemento de índice 9, ele também é o elemento de índice menos 1. Então eu posso indexar de trás para frente, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até menos 10. Notem que o curioso é que quando eu indexo de trás para frente, aí sim eu tenho aquela ordem que pareceria natural, de 1 até 10. Tá? Então as listas são indexadas da esquerda para a direita, começando na posição 0, e da direita para a esquerda, começando na posição menos 1, menos 2, menos 3, até o final da lista. Quando usar uma ou outra forma de indexação? O natural é indexar da esquerda para a direita, 0, 1, 2, 3, etc. Mas, em algumas situações, pode valer a pena eu fazer essa indexação, digamos, ao contrário, utilizando esses índices negativos. Nós vamos ver alguns exemplos disso aqui. Para criar uma lista, como nós já vimos em Python, eu não tenho declaração explícita. Então, como que eu crio uma lista? Eu faço, por exemplo, L1 igual a abre e fecha colchetes. Uma lista ela está sempre contida entre colchetes, certo? Então, do jeito que eu faço, x igual a 0 e x é uma variável do tipo inteiro, L1 igual a abre e fecha colchetes, L1 é uma lista vazia. No caso aqui, L2, 1, 3, 5 é uma lista com 3 elementos. Essa lista L2 ela é homogênea, ou seja, todos os elementos são do mesmo tipo. Eu também poderia criar uma lista com elementos
de tipos distintos. Aqui eu tenho L3 igual a true, 2 e 3, ou seja, eu tenho uma lista com o tipo booleano, o tipo inteiro e o tipo string, certo? Dependendo do programa, do algoritmo, isso pode ser interessante. Uma lista, ela é uma região de memória. Então, quando eu digo, por exemplo, L igual a 4, 1, eu estou fazendo a variável L apontar para a posição de memória onde estão armazenados 4 e 1. Se eu digo M igual a L, M e L apontam para a mesma posição de memória. Ou seja, se eu fizer alguma modificação em M, eu também vou modificar o conteúdo de L. Mas e se eu quiser criar uma cópia de L que é independente dela, ou seja, que está em outra posição de memória? Então eu vou fazer assim, ó, M igual a L, abre colchetes, 2 pontos, fecha colchetes, ou seja, M é igual ao conteúdo de L, certo? Nós vamos ver que esse símbolo aqui, os 2 pontos sozinhos, significam a lista inteira. Vamos fazer um teste. Aqui eu abro meu terminal, digito Python 3, como nós já vimos, coloco aqui do lado para ficar mais fácil visualizar, e aí eu vou então criar uma lista aqui qualquer. No caso, a minha lista L1 igual a, por exemplo, 2, 3 e 10. E eu digo que a minha lista L2, ela aponta para L1, ou seja, elas pertencem à mesma posição de memória. Por exemplo, se eu disser L1, é 2, 3, 10. Se eu disser L2, é 2, 3, 10. Significa que se eu indexar, acessar o segundo elemento de L1, ou seja, de L2, ou seja, L21, e disser que esse elemento agora é igual a 100, o que vai acontecer? L2 é 2, 100, 10, e o L1? A mesma coisa. Por quê? Porque L1 e L2 apontam para a mesma posição de memória. E se eu quiser criar uma terceira lista, que é uma cópia de L1? Então eu vou usar os 2 pontos. Então L3 é uma cópia de L1. Se eu altero L3 por algum motivo, o que acontece com L1? Nada. Então aqui eu tenho 3 listas. Vamos fazer uma saída aqui. Minhas listas são L1, L2, L3. Então aqui eu tenho as minhas 3 listas. Certo? Porque aqui em L1, 2, que eu já tinha modificado, 2, 100 e 10. L2, 2, 100 e 10. E L3 aqui, ele continha uma cópia do conteúdo de L1. Então, apenas L3 foi modificada, não foi modificada L1. Então, vamos lembrar disso quando nós formos trabalhar com listas. Essa é a que nós chamamos de criação explícita. Eu também posso criar listas usando o quê? Compreensão de listas. List comprehensions. Que é da seguinte forma. Eu faço lista igual a uma expressão for variável em sequência. Ou seja, eu calculo a expressão para cada um dos elementos da lista. E com isso crio uma lista resultante, crio uma nova lista. Por exemplo, eu faço aqui list range 10. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma lista de 0 a 9. Vocês já viram esse comando range no contexto do for, nas estruturas de repetição. Se eu digo que quad, ou seja, uma lista quadrada, é x elevado a 2 para x em range 10, o que ele vai fazer? Ele vai primeiramente gerar essa lista bem aqui, e para cada x dentro dessa lista, ele vai elevá-lo ao quadrado. Então, quad é 0, 1, 4, 9, 16, 25, ou seja, os quadrados da lista acima. Na verdade, eu vou ler essa expressão como faça x ao quadrado para todo x variando de 0 a 9. Então, para nós entendermos essas compreensões de listas, nós temos que ler da direita para a esquerda, certo? Então, eu tenho uma lista, uma variável que percorre a lista, é um for, né? E eu aplico essa expressão em cada um dos itens da lista. Isso é bem interessante, é uma espécie de criação implícita de listas e é muito útil, e nós somos capazes de escrever muitos programas interessantes e elegantes usando
esse tipo de artifício. Eu também posso, ainda dentro do assunto de compreensão de listas, selecionar elementos da sequência, ou seja, da lista, que satisfaçam uma certa condição. Por exemplo, eu posso dizer lista expressão for variável em sequência if condição for atingida. Por exemplo, eu vou querer que L1 seja x elevado ao quadrado para todo x de 0 a 9 se o x for múltiplo de 3. Vejam que x resto 3 igual a 0 quer dizer o quê? Que o número é múltiplo de 3. Então, o que vai acontecer? Eu não tinha 0, 1, 2, 3, 4. Quais números aqui são múltiplos de 3? O 3, o 6 e o 9. E o próprio 0. Né? Então, eu vou fazer x elevado ao quadrado, 0 ao quadrado, 3 ao quadrado, 6 ao quadrado e 9 ao quadrado. Ou seja, eu vou aplicar essa expressão nesta lista se a condição for satisfeita. Veja que aqui a minha lista é um range, eu estou criando ela de maneira bem simples, mas ela pode ser qualquer lista que eu queira, de qualquer complexidade, e essa expressão não precisa ser apenas aritmética, pode ser outras expressões. Nós não vamos aqui explorar outros tipos de expressões, porque esse ainda é um curso introdutório, mas estejam avisados que vocês podem encontrar situações desse tipo em outros textos. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira converter de graus Celsius para Fahrenheit. Né? Eu tenho a escala Celsius, que a gente usa no Brasil, eu tenho a escala Fahrenheit usada em países de língua inglesa. Então, o que eu tenho aqui, se x é uma variável do tipo que contém uma temperatura Celsius, então a expressão para converter x para Fahrenheit é o quê? 9 quintos vezes x mais 32. Então, aqui eu tenho o meu array, a minha lista de temperaturas Celsius. Então, para todo x em Celsius, eu vou aplicar essa expressão e vou criar uma lista de temperaturas na escala Fahrenheit equivalentes. Então, quando eu faço isso, o 0 Fahrenheit, 0 Celsius equivale a 32 Fahrenheit, o 15 ao 59, o 30 ao 86, o 40 ao 104, o 35 ao 95, e assim por diante. Eu poderia fazer isso sem lista? Eu poderia criar um for e aplicar essa expressão, essa outra expressão dentro do for. Mas dessa forma eu resolvo numa única linha, de uma maneira bem elegante, bem concisa. Então anotem aí, compreensão de listas é algo que vocês devem conhecer e não devem ter medo de utilizar. Bem, nós já sabemos o que é uma lista, já sabemos como criar uma lista, então vamos aprender como manipular uma lista. Existem várias funções que eu posso aplicar sobre uma lista e fazer muitas coisas com elas. Vejamos, a primeira delas é o append. O append permite eu inserir um elemento no final da lista. Então, se eu crio uma lista chamada lst igual a 1, 2, 3 e digo lst.append 4, o que eu estou fazendo? Eu estou anexando um elemento 4 ao final da lista. Então, 1, 2, 3, 4. Clear limpa toda a lista. Se eu digo lst clear, lst está limpo. Count conta o número de ocorrências de um elemento na lista. Então, eu tenho uma lista aqui formada por inteiros e listas, e sublistas, né? Então, eu peço para contar quantos elementos eu tenho na lista. Então, eu tenho 1, 2, 3. Vejam que esses aqui ficam de fora porque eles pertencem a uma sublista. Eu estou apenas procurando pelo inteiro 1. Mas se eu digo count 1, 2, ele vai encontrar uma lista do tipo 2. Então, é como se fosse um find. Ele encontra a primeira, ele conta o número, não find, desculpa, ele conta o número de ocorrências de um dado elemento na lista. Aqui eu tenho uma lista de strings, x, to be or not to be, e eu quero usar a função index para encontrar o primeiro elemento. Então, x.indexB, o primeiro elemento está na segunda posição, que é a posição 1, 0, 1. Então, ele me retorna 1. Aqui eu tenho a função pop. Pop remove o iésimo elemento de uma lista, ou seja, retira o elemento da lista. Não confundir o pop com o remove. Pop retira o iésimo elemento da lista. Então, se eu tenho uma lista chamada 1, 2, 5, 6, eu digo x pop 1, 0, 1, eu vou remover o elemento de número 2. Certo? E
a lista se torna 156. Se eu usar pop sem argumento, eu removo o último elemento, ou seja, x pop, ele remove o 6. Mais na frente do curso, mais à frente no curso, vocês vão estudar uma chamada estrutura de dados, e vocês vão aprender sobre listas, pilhas, filas. Nesse caso aqui, eu estou usando uma lista como se fosse uma pilha. Mas isso vai ficar para o futuro. O importante aqui é que eu tenho o pop, remove um elemento específico da lista, ou, sem argumento, remove o último elemento. E a função remove, a função remove, ela vai remover pelo nome, não pela posição. Então, você tem uma lista que tem as cores azul, verde e branco, eu dou remove verde, ele remove. E a lista fica sendo azul e branco. Isso aqui é equivalente a dizer cpop 1, ou seja, 0, 1, remove o elemento da posição 1. Insert, ele vai inserir um elemento numa posição específica, arbitrária da lista. Então, você tem uma lista 22, 1, 5 e 11. Então, se eu digo x insert 2, 9, ou seja, ele vai inserir na posição 2 o elemento 9. Então, 0, 1. Então, aqui nessa posição, ele vai inserir o 9. Então, fica 22, 1, 9, e é como se ele deslocasse os dois elementos para a direita. X insert 0, insere o elemento 1 na primeira posição, ou seja, na frente da lista 1. E aí o restante, 22, 1, 9, 5 e 11. Se eu digo x append SLZ, ele insere ao final. Então, o append é ao final, e se eu quiser inserir no início, é esse aqui. O len, como lá na string, é o length, é o comprimento. Então, ele retorna o comprimento, ou seja, o número de itens, o número de elementos da lista. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha lista 1, 22, 1, 9, 5, 11. Len de x é o quê? 6 elementos. Se eu faço, por exemplo, insert len de x SLZ, ou seja, eu estou inserindo SLZ na posição 6. Quem é a posição 6? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, ao final da lista. Então, isso aqui equivale ao append. Se não tivesse o append, eu poderia fazer dessa forma. Vejam aqui que SLZ é inserido ao final da lista. Eu tenho uma lista de inteiros, que começa com inteiros, seguido de um elemento que é uma string. Bom, eu também posso aumentar uma lista. Eu defini aqui uma lista x igual a 1, 5, eu posso estender uma lista, inserindo mais itens ao final dela. A princípio, eu poderia pensar que seria possível resolver isso usando apenas append. Por exemplo, eu poderia dizer x.append 3, 4. E aí a lista se torna o quê? 1, 5, 3, 4. Mas é isso que eu queria? Não. Aqui eu tenho uma lista com um elemento inteiro, um outro elemento inteiro e uma sublista. E eu não queria isso, eu queria uma lista com 4 elementos inteiros. Então, para isso, eu uso o extend. X extend 3, 4. Eu passo uma lista com parâmetro, mas ele insere como elementos individuais. Certo? Então, extend estende uma lista, inserindo um ou mais itens. O append, ele insere um elemento ao final da lista. Se esse elemento é um inteiro, ele insere o inteiro. Mas se esse elemento, nesse caso, ele era uma lista, ele vai inserir uma lista. Que pode não ser o que eu queria fazer. Então, para isso, eu tenho o extend. Sort e reverse, ele vai fazer o quê? Vai ordenar os elementos da lista. Então, eu tenho uma lista aqui, 9, 2, 100, 4, eu digo x-sort, ele vai ordenar em ordem crescente. Se eu disser x-reverse, ele vai fazer em ordem decrescente. Então, bem simples e bem útil. Bom, outra operação muito importante que nós podemos fazer com listas é o fatiamento, chamado slicing. Ou seja, eu posso usar o operador 2 pontos para obter sublistas de uma lista. Isso é outra peculiaridade muito poderosa que, junto lá com a compreensão de listas, nos dão um poder bastante grande, uma expressividade grande às listas em Python. Então, se eu tenho aqui uma lista 2, 5, 88, 41, 410, vamos supor que eu queira retornar os elementos das posições 1 a 3. Então, eu vou dizer S1, 2 pontos, 4. Opa, mas eu não queria retornar de 1 a 3, por que eu estou colocando 4? Porque, segundo as regras de Python, o elemento à direita, a posição à direita, ela não é incluída no intervalo.
Então, se eu quero retornar de 1 a 3, eu vou escrever S14. Aí ele retorna a posição 1, 2, 3. Então, na verdade, qual o comprimento da sublista retornada? É 3, ou seja, 4 menos 1. Então, S14, eu retorno os elementos da posição 1, 2 e 3. A posição à direita, portanto, não é incluída no intervalo. E se eu fizer assim, ó, S2.3? Na verdade, aqui eu estou omitindo o 0, né? O que eu estou dizendo aqui? Eu vou retornar as 3 primeiras posições da lista, ou seja, as posições 0, 0, 1 e 2. Okay? Do início até 3 menos 1, ou seja, 0, 1, 2. Lembre-se que eu posso contar a lista ao contrário. Então eu posso dizer assim, ó, S 2 pontos menos 2. O que eu estou fazendo? Do início até o final, menos os 2 elementos. Menos 1 e menos 2. Então, 2, 5, 8, 8 e 4. Ou seja, eu tiro 1 e o 0. Então aqui quer dizer que aqui eu conto, quando eu venho de lá para cá, sim. Quando eu venho de lá para cá, eu vou contar menos 1 e menos 2 que eu retiro. Certo? Então, lembre-se, se eu faço S1 a 4, é a posição 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. O 4 não é incluído. Se eu faço S2.3, são as posições 0, 1 e 2. Se eu faço do início até menos 2, ou seja, eu estou retirando os 2 últimos elementos. E aqui, ó, eu estou fazendo um step, ou seja, um passo. Se eu boto 2 pontos, 2 pontos, 2, na prática eu vou pegar os elementos simples. O primeiro, depois o terceiro e depois o quinto. Então, o fatiamento de listas é bem interessante, você pode usá-lo em muitas situações. E é só uma questão de prática e lembrar essas regrinhas simples que nós falamos aqui. Eu recomendo agora que vocês leiam um capítulo sobre listas do nosso curso interativo Como Pensar como Cientista da Computação, onde vocês vão encontrar muito material, vão encontrar exercícios, vão encontrar perguntas e respostas e, portanto, vão lá, acessem e estudem mais um pouco.